agirem para que não houvesse exatamente o que aconteceu. Porque até chegar ao Palácio do Planalto, quem segura é a Polícia Militar. Depois que está ali, 4.000 pessoas contra a Guarda Presidencial, não tem como segurar. Tem que segurar antes, né? E eu acho que nós estamos perdendo aqui o foco do que eu acho mais importante dos relatórios da ABIN, que é exatamente a detecção dos financiadores. O relatório da ABIN, ele é preciso nisso. E ele cita aqui, inclusive, nomes de empresários que aqui estão, que todo mundo aí teve acesso, os documentos chegaram à CPMI, de pessoas que são dirigentes das principais associações garimpeiras no país. Roberto Katsuda e Henrique Laureano. Além de outros tantos. E mostra também que a participação de grupos econômicos no 8 de janeiro são os mesmos que vieram e financiaram as manifestações de apoio a Bolsonaro em novembro e dezembro de 2022. Isso está no relatório. Dizer que o golpe foi feito por nós, que somos do governo Lula, então aí os mesmos grupos econômicos financiando as manifestações contra as eleições, contra as urnas eletrônicas e a favor de Bolsonaro. Quando teve 1 milhão na rua, é que eles ainda tinham a ilusão de ganhar a eleição. Só que perdeu, aceita que dói menos, perdeu a eleição. E dentre essas questões aqui do financiamento, presidente, eu quero compartilhar com a CPI algo muito grave, que nós achamos em meio a 1.000 e-mails que chegaram a essa CPMI, que é do dia 27 de outubro, foi entre os ajudantes lá os ajudantes de ordem, né? E-mails comunicados seguindo ordem do senhor Mauro Cid, que foi guardado no cofre grande um envelope contendo pedras preciosas para o presidente e uma caixa de pedras preciosas para a primeira-dama, recebidos em Teófilo Otoni, ou seja, na campanha, em 26 de 10 de 2022. Lá em Minas Gerais, na sua terra. E essas pedras nunca foram registradas, nem como presente ao presidente da República e à primeira-dama, nem em lugar nenhum. Nós fomos olhar as 46 páginas dos 1.055 presentes recebidos pelo presidente e pela primeira-dama e não constam essas pedras preciosas. E aqui foi dito, Mauro Cid mandou dizer, as pedras não devem ser cadastradas, está no e-mail, e devem ser entregues em mãos para o Mauro Cid. Isto aqui faz parte da nossa investigação sobre o financiamento do golpe. Porque isso aqui vem de onde? De onde vêm essas pedras preciosas, se não do garimpo ilegal? De onde vêm as pedras preciosas que não são cadastradas pelo presidente da República? Isso faz parte da investigação. Por isso eu requeri aqui a quebra de sigilo da senhora Michele. O senhor Bolsonaro já tem requerimento e também estou falando da CPMI, e da convocação da senhora Michele, do senhor Bolsonaro e de alguns ajudantes de ordem que não sejam apenas o Mauro Cid, que aliás já requeriu o retorno, porque depois do relatório do COAF ficou muito grave a situação dele, pelo tanto de movimentação financeira que ele faz, ganhando o salário que ganha. Então a primeira pergunta que eu dirijo à Vossa Senhoria é se tem alguma informação da inteligência sobre o circuito dessas pedras, se houve avaliação de para onde foi parar, valor e o que foi feito disso em relação ao financiamento do golpe de 8 de janeiro. Deputada, não sei lhe informar. Como eu disse, eu fiquei lá entre janeiro e fevereiro. Certo? Eu não posso afirmar que temos informações a partir dessa época. Enquanto eu estava lá, não havia, eu pelo menos não recebi nenhuma informação sobre esse assunto. Então, presidente, o que eu quero requerer é que a gente aprove ainda essa semana esses requerimentos de RIFs, de quebra de sigilo, porque nós precisamos entender por onde passou, até porque há informação de uma movimentação de 720 mil na conta de Bolsonaro só em janeiro. Só em janeiro. Então é bom que a gente tenha essa informação. Segundo, aqui eu também convoquei do GSI, o senhor Carlos José Russo Assunção Penteado e Carlos Feitosa Rodrigues também estão aí. Por que eu fiz isso? Porque no relatório que foi, numa matéria que foi divulgada pela Folha de São Paulo, e eu não sei se isso deve ter vazado do Exército Brasileiro, porque o relatório é de lá, não chegou aqui, mas nessa matéria diz, o próprio inquérito policial militar do Exército Brasileiro diz que
Esses dois tinham a responsabilidade de agir pelo GSI, esses dois, e eram pessoas ainda do general Heleno, que ainda estavam no GSI. Eles dois são ligados ao general Heleno. Então eu convoco aqui para a comissão. E essa matéria também sobre o inquérito policial militar diz que a grande omissão foi da Polícia Militar do GDF. Isso é um relatório do Exército. Então é importante que a gente tenha isso. Por isso eles estão convocados. Terceiro, eu faço uma pergunta a Vossa Senhoria. Seguinte, existe aqui no relatório, dizendo o seguinte, que a Comissão Militar do Planalto descreve que solicitou em 22 de dezembro, ou seja, 2 dias antes da tentativa de explosão da bomba, descreve que era necessário apurar de forma mais adequada, em face das manifestações políticas que ocorrem no acampamento instalado na área contígua ao QG do Exército e adjacências, com medidas de disciplinamento que se mostram necessárias para prevenir, combater atos criminosos eventualmente flagrados naquele local, porte legal de armamento, explosivo e outros artefatos passíveis de causar danos à vida e ao patrimônio. Se é no dia 22, essa tentativa foi 24, eu pergunto, a ABIN recebeu algum relatório de inteligência do Exército? Nós não recebemos nenhum relatório de inteligência relativo ao acampamento em frente ao QG do Exército de nenhum órgão federal, pelo menos no período que eu estive lá. Ou seja, é uma confirmação que agrava a situação, porque nesse QG, segundo a Polícia Militar, toda vez que eles tentavam desfazer o acampamento, quem estava lá do Exército não permitia. E não chegou nenhum relatório de inteligência sabendo que isso aqui existia dentro do acampamento. Porte legal de arma, artefatos explosivos, etc. Por fim, presidente, eu tenho 1 minuto e 42. Eu quero perguntar uma coisa que eu acho extremamente importante. Nós tivemos a informação de que em 2018 foi feita uma análise de risco relativo ao Palácio do Planalto. 2018. E que a ABIN produziu essa análise de risco. Então eu pergunto se o senhor conhece essa análise de risco da ABIN de 2018. Eu tenho conhecimento que ela existe, não sei do conteúdo dela. Possivelmente é um relatório de avaliação de análise de risco. Do Palácio do Planalto. Efetivamente, mas eu sei que ela existe, mas eu não tenho conhecimento... O senhor não tem conhecimento do conteúdo? Do conteúdo. E de 2018 para cá, sabe se alguma medida foi sugerida pela ABIN para a superação desse risco, ou alguma foi colocada em prática? As medidas, se elas foram sugeridas, normalmente constam no relatório. Os nossos relatórios de avaliação de risco, eles fazem um diagnóstico da situação e sugerem várias medidas. Eu não tenho conhecimento do conteúdo do relatório, mas possivelmente esse relatório contém sugestões. Não sei se foram implementadas, não respondo pela porque aqui estão preocupados em apurar uma omissão de 4 dias e teve uma omissão de 4 anos no ex-governo em relação às medidas de proteção de risco do Palácio do Planalto. E por fim, presidente, eu só tenho 23 segundos, dizer o seguinte: aqui no relatório de difusão da ABIN, tem aqui Secretaria de Inteligência da Segurança Pública, tem o Exército Brasileiro, tem a PM e tem a Secretaria de Segurança Pública. E botaram os policiais de sobreaviso e não de prontidão. Vocês tiveram informação que isso seria feito? Como eu disse, eu não sei exatamente de que relatório o senhor está falando, porque eu não tive mais acesso. Agora, se a difusão está aí, efetivamente eles foram encaminhados para esses órgãos. Então, presidente, está claro aqui de onde partiu a omissão, na minha opinião, né? E quero aqui dizer que o general G. Dias já foi exonerado. O general G. Dias já foi exonerado pelo presidente Lula. É importante só